quanto ele levava antes. Por exemplo, nos jogos normalmente ele vai 5 para cima do cara, ele leva 4. Ontem, se ele levou uma, foi muito em 5. Quer dizer, coisa que normalmente não acontece. Eu acho que essa é a fase. Se você for pegar o jogo do Flamengo, do reserva, o jogo do Fluminense, principalmente esses últimos dois, realmente teve uma oscilação muito grande entre um bom futebol e um futebol diferente daquele que a gente é acostumado a... Sabe qual é o problema também, André? É que quando o time atinge uma prateleira tão alta como o Palmeiras, bicampeão da América, realmente a gente começa a ficar mais exigente ainda. Isso é mais do que normal, porque a gente sabe o que o time pode entregar em qualquer momento, em qualquer situação, seja em casa, seja fora de casa. É lógico que o resultado ontem, inclusive com um homem a mais, poderia ser diferente, mas isso é um jogo totalmente aberto. O Filipão ontem, eu acho que ele deu uma revisada naquilo que ele tinha feito no jogo em casa contra o Flamengo. No jogo contra o Flamengo ele respeitou demais o time do Flamengo. Quando dentro de casa, com 40 e poucas mil pessoas, ele poderia ter sido um pouco mais ousado, somente isso. Ele entrou com 3 cabeças de área naquele jogo. Ontem a gente só viu pelo menos 2 e uma postura diferente, uma postura de quem tinha que fazer o resultado. Conseguiu nessa primeira meia hora e depois se defendeu como pôde, inclusive com um jogador a menos, facilitado pelaquela quantidade de cruzamentos para dentro da área, que Molino deve ter saído com a cabeça desse tamanho, de tanto que ele rebateu os cruzamentos. Mas acho que o jogo está aberto. Sem dúvida que está aberto, pensando no que foi o Atlético Paranaense contra o Flamengo, em que o Filipão explicou por que o time foi tão conservador, sendo que precisava ganhar o jogo e o empate levaria para os pênaltis, e o Flamengo fez 1-0 e o Atlético ainda assim não saía. O Filipão respondeu numa frase que ficou marcada da Copa do Brasil e já virou meme do ano, porque é o Flamengo. E eu fiquei pensando na diferença com que o Atlético tratou o Palmeiras ontem. Ele jogou mais, né? Ele respeitou menos o Palmeiras. Se isso também não tem a ver com o momento do líder do Campeonato Brasileiro, de ser um time que no momento está com menos poder de fogo do que o Flamengo. Conrado Santana, boa tarde, bem-vindo ao Seleção Sport TV, beleza? Beleza, boa tarde a todos, todo mundo que está em casa. Primeiro lembrar que o Palmeiras estava sem o Danilo e sem o Scarpa, né? Que já cai muito, a gente sabe que o Palmeiras não tem um elenco tão grande assim, se pegar o banco, as peças de reposição não são tão boas assim, então isso já cai bastante. O Veiga, depois que voltou da lesão, não está jogando tão bem assim, mas eu acho que o principal é lembrar que o Palmeiras foi bicampeão da Libertadores jogando assim. Nunca encheu o olho de ninguém nos outros jogos, e mais, sendo criticado, igual a gente está aqui no primeiro jogo, o Palmeiras está mal, tal, parece que o Palmeiras se alimenta disso, né? O Abel Ferreira, os jogadores, até a torcida se alimenta disso, e o Palmeiras vem jogando dessa forma, principalmente em competições mata-mata. Não, claro, ninguém quer jogar mal, quer jogar melhor, mas assim, o Palmeiras foi bicampeão da Libertadores. Mas esse ano deu uma levantadinha no patamar, né? A fase de grupos ali realmente foi muito bem, mas era uma fase mais tranquila de adversários, mas se você pegar, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, a última fase, na partida de ida, é porque o resultado acabou sendo melhor pelo que aconteceu na partida, mas o Palmeiras foi amassado pelo Atlético Mineiro, foi engolido, mais do que o Atlético Paranaense. O primeiro tempo ali do Galo no Mineirão podia ter sido 2, 3, tranquilamente. Quem estava assistindo a partida, porque depois teve a expulsão, aí conseguiu, a expulsão foi na volta, né? Mas conseguiu na bola parada fazer 2 gols e empatar em 2-2, mas assim, você assistindo o primeiro tempo, foi feia coisa para o Palmeiras. Então é o jeito que esse time joga, vai pensar na volta, não tem nada perdido, claro, como vocês falaram, está muito aberto. Mas eu não esperava muita coisa diferente do Palmeiras, principalmente, como eu disse, pelos desfalques. Danilo e Scarpa são muito importantes. Quero fazer uma ponderação sobre como o Palmeiras, nesse ano, está diferente do time que ganhou as 2 últimas Libertadores. Ele tem hoje o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, empatado com o Flamengo, 39 gols. O Fluminense tem 38. E ele tem a melhor defesa. Sofreu só 16 gols. Ele tinha até ontem uma campanha 100% não, mas invicta na Libertadores. Teve a melhor primeira fase da história contra adversários mais frágeis, mas ele fez o que tinha que fazer. Eu vi jogos de muita imposição do Palmeiras esse ano. Final da Recopa contra o próprio Atlético Paranaense em casa 2-0. No primeiro turno 3-0 no Corinthians. A própria vitória sobre o São Paulo na Copa do Brasil, em que ele sai eliminado, ele jogou muito bem os 90 minutos. A final do Paulista foi um massacre. Só que chegamos num ponto da temporada em que o Palmeiras
ele atingiu o auge antes, né? Porque ele teve que jogar o Mundial em fevereiro, então ele já teve que começar com o pé lá embaixo. E a janela de transferências deixou o Flamengo muito acima da turma em elenco. Então o Flamengo hoje é o único time do Brasil que, de fato, pode escalar um time reserva, inteiramente reserva, ou B de brasileiro, e descansar os titulares para um jogo de Libertadores. O Palmeiras não pode fazer isso. O Palmeiras não, o Fluminense não faz, a gente nota também cansaço no Fluminense. O Corinthians não consegue, a gente nota cansaço. Talvez o Atlético poderia, mas não faz. O Atlético Mineiro, você diz? Eu concordo não com o que consegue. vocês estão falando, eu só estou lembrando que assim, o Palmeiras mesmo quando não estava jogando tão bem assim, passa. O Palmeiras vai ganhando, é um tipo de time que está acostumado a essa situação. Não foi tão bem ele tá assim. mantendo a sua vantagem no Brasileiro mesmo sem briga. Exatamente, e agora está 1-0 e tem a volta dentro de casa, no Allianz. Eu estou lembrando que o Palmeiras foi bicampeão jogando dessa forma, ou seja, mesmo que eu concordo que caiu, ainda é muito forte o Palmeiras, porque está acostumado a jogar dessa forma. Isso não tem dúvida, né? Só a gente lembrar do jogo contra o River, que fez 3-0 lá dentro, e por pouco não perde. A diferença entre uma atuação, né, e outra, realmente é... Inacreditável. Estamos falando de 2 anos atrás. Essa aí é. Não, esse não é o Palmeiras que a gente viu ganhando de 3-0 lá, com aquela Partida molecada soberba. toda. Talvez tenha sido, acho que os 45 minutos contra o Inter, o melhor Palmeiras que eu vi até hoje na mão do Abel Contra o River, Ferreira. né? Contra o River. Verdade. Talvez tenha sido os melhores 45 minutos. Não 90, mas 45 minutos. Em compensação, a gente viu no jogo da volta um time completamente diferente. Ele se adequa um pouco ao adversário, mas vai chegar uma hora que não vai ser suficiente, principalmente se for no mata-mata. E como o Conrado falou, tem que lembrar que foi sem o Danilo, né? E sem o Scarpa. Sem o Scarpa, que são... Aí é que pesa exatamente o que você falou, André, a respeito das substituições, né? Quando você tira o João Gomes, você tira o Thiago Maia, entra o Vidal, praticamente é a mesma coisa, com um ganho até de liderança por parte. Digamos, se o Gabigol tiver um problema, for suspenso, você tem o Everton Cebolinha para colocar no time. Marinho. Enfim. E agora o problema maior do Flamengo, que era aquela questão defensiva, hoje você tem jogadores como que entram, os Fabrício dois zagueiros. Bruno. Os dois zagueiros. Sim. Entrando. Tanto um como o outro entrando no lugar, ou do Davi, ou então do Léo. Ayrton Lucas na lateral. Isso realmente faz uma diferença em alguns momentos, sobretudo quando você tem uma paridade de adversário. Né? É ele? Vi.